Ontem tive de publicar um episódio já antigo, por acaso já tinha quase 5 anos, e hoje acho que vou ter de fazer a mesma coisa porque estou um pouco constipado e é um bocadinho difícil falar. Tive de falar nas aulas ao longo do dia e agora não consigo usar a voz tanto tempo. Por isso, fiquem com um velho episódio que espero que gostem. E já agora, bom fim de semana. Olá, hoje estou muito mais bem disposto do que ontem. A verdade é que não só estava constipado, como gravei o episódio muito tarde e já estava um pouco cansado. Pronto. Mas hoje não, hoje até estou a gravar bastante cedo. Se quiserem saber, são neste momento 7h30 da tarde do dia anterior ao dia da publicação do episódio. Consegui aqui este bocadinho para gravar e por isso estou um bocadinho mais bem disposto do que ontem ao final da noite. Além disso, também foi um dia que correu bem. O meu filho está ali a brincar com os colegas e está todo feliz, já estava com saudades. O outro não tem aqui colegas, mas também está tudo bem. Estive com 2 bons amigos que já não vi há algum tempo. Portanto, é um dia que está a correr bem, apesar de continuar ali um bocadinho constipado. Vamos falar de livros, é esse o tema do nosso podcast. Eu era para falar dos primeiros livros dos leitores, mas ainda estou a receber respostas no website, como eu vos disse. Podem ir a pilhadelivros.substack.com. Eu deixei a ligação na descrição do episódio de ontem, penso que hoje também, se não me esquecer, vou pôr na descrição, e podem então na parte das conversas no website, está lá em cima no menu, no chat, podem então dizer-me qual é que foi o primeiro livro que... Pode dizer-me, falando agora diretamente para cada um dos ouvintes, pode dizer-me qual é que foi o primeiro livro que leu, e eu vou tentar falar disso num dos próximos episódios. Vou também falar do meu primeiro livro não infantil e também do primeiro livro do meu filho Simão. Isto é o que eu tenho planeado. Mas hoje lembrei-me, porque estava aqui a passar pelos livros e apareceu-me aqui, veio aqui ter à minha mão um livro de um autor de que já falámos aqui. O autor é David Lodge, um escritor inglês, que curiosamente é muito lido em França, por exemplo, e também cá. Ele também foi bastante traduzido, tem muitas obras traduzidas. Ele neste momento já não publica há alguns anos, publicou uma autobiografia em 3 volumes que saiu há pouco tempo. Aliás, foi dessa autobiografia que falei há alguns episódios. O livro que me veio para a mão foi um dos livros iniciais dele, antes de se tornar um autor relativamente famoso, que aconteceu com o romance Changing Places, nos anos 80, no início dos anos 80, salvo erro. Este é um livro anterior, e chama-se, em português, O Museu Britânico Ainda Vem Abaixo. Em inglês é The British Museum is Falling Down. É um livro muito curioso, um livro cómico, como praticamente todos os livros do autor. É um livro que se passa na comunidade católica inglesa, que, como sabemos, os católicos são uma minoria em Inglaterra. A comunidade católica inglesa que nos anos 60 e 70 tinha de lidar com proibições religiosas que não se adequavam bem à sociedade. A proibição, por exemplo, da contracepção, que criava problemas próprios aos católicos, que não eram os mesmos problemas que a maior parte da sociedade inglesa, anglicana, que não tinha tantas limitações. E este problema é a fonte do humor deste livro, que é um livro bastante engraçado. Eu já o li há uns anos, e hoje eu trago aqui não por causa do tema em si, mas por causa de 2 pormenores relacionados com a história do livro, mas é um livro muito engraçado e é um livro que também tecnicamente muito curioso, porque é um livro que tenta... estamos a falar de um autor, uma personagem, peço desculpa, que vai para o British Museum fazer investigação. Era na altura, era no British Museum que estava a Biblioteca Nacional de Inglaterra, e ele está a estudar vários autores, e o livro é construído também, cada um dos capítulos, como se fosse um pastiche destes autores que estão a ser estudados. Temos, por exemplo, um capítulo escrito como se fosse o James Joyce e outros capítulos escritos como se fossem muitos dos autores que são aqui referidos. Portanto, é um livro bastante curioso também nesse ponto. David Lodge, num epílogo, que em inglês se chama Afterword, é um epílogo depois do romance, ou seja, podia ser um epílogo integrado no romance, mas não, é um epílogo em que ele fala da história deste romance e houve umas histórias curiosas. Para começar, o título. O autor sempre escreveu o livro, o David Lodge escreveu o livro sempre pensando que o título seria e depois teve de o mudar à última hora. O título era para ser The British Museum Had Lost Its Charm,
que é o verso e uma música de George e Ira Gershwin. Peço desculpa. Portanto, é um verso, uma música muito importante para o autor e que se relaciona muito com o livro, mas a verdade é que quando o livro já estava praticamente a ser publicado nos Estados Unidos e em Inglaterra, como disse no episódio de ontem, a publicação nos dois países é feita em paralelo, mas não depende uma da outra, mas quando estava quase a ser publicada, o livro estava quase a ser publicado, de repente alguém se lembrou de perguntar se alguém tinha pedido autorização para a utilização daquele verso. E David Lodge teve de dizer que não, que nunca se conseguia lembrar de tal coisa, e então enviaram um pedido de autorização aos herdeiros dos músicos, e veio a resposta bastante clara que não podiam usar aquele verso. David Lodge conta aqui no epílogo que pediu de novo, que insistiu, mas não, a resposta foi sempre não, e por isso tiveram de começar a pedir, a pensar à última hora em títulos, e ele acabou por enviar uma lista bastante longa de possibilidades, e esta aqui, The British Museum Is Falling Down, era uma daquelas que estava lá para o meio. Não era de longe a preferida do autor, mas a editora acabou por achar que era aquela que devia ser usada, e lá ficou. É uma referência a uma daquelas músicas infantis inglesas, London Bridge is Falling Down, ficou The British Museum is Falling Down. Hoje, quem lê o livro acha que o título que está muito adequado ao livro apenas porque é o título do livro, mas houve esta história. Mas mais curiosa ainda é a história das críticas ao livro, das recensões críticas ao livro. Era habitual, e é habitual, mas naquela altura ainda era mais óbvio que um livro tinha de sair, tinha de ser enviado para jornalistas, para críticos literários, e que alguns deles iriam escrever sobre o livro. E acontecia de forma quase automática. As críticas podiam ser boas ou más, mas em geral um livro aparecia nos jornais. Hoje já não é assim tão automático, e é bastante mais complicado porque há menos presença da literatura nos jornais, mas nesta altura acontecia, era muito habitual. Bem, Inglaterra talvez até continue a ser. Seja como for, o livro foi publicado e o David Lodge ficou à espera, com o coração nas mãos, como acontecia e acontece aos escritores, para ver a reação. E passou uma semana, passaram 2 semanas e nada, não apareciam recensões em sítio nenhum. Era como se o livro não existisse. Ele perguntou à editora se não era bom começar a perguntar aos jornalistas se tinham recebido o livro, mas a editora disse que não é muito bom tom andar atrás dos críticos. Isto podia não ter muito bons resultados. Ele continuou à espera, passou mais tempo, ninguém falava do livro. O livro estava à venda nas livrarias, mas ninguém falava do livro, até que ele, já em desespero, decidiu pegar no telefone e telefonar para jornais locais, e começar a telefonar até para jornais nacionais, e todos confirmaram que nunca tinham recebido os exemplares que as editoras enviam aos críticos, aos jornalistas, que é assim que se faz. Ou seja, aquelas pessoas que escrevem sobre livros nos jornais recebem muitos livros, e neste caso este livro não tinha chegado às mãos dos jornalistas nem dos críticos. Ele tentou perceber o que é que se tinha passado, a editora também, e ninguém sabia, e ninguém sabe até hoje o que é que aconteceu, por que razão aqueles exemplares enviados gratuitamente aos críticos desapareceram, levando a que o livro fosse completamente ignorado. A editora acabou por enviar de novo todos os exemplares a todos os críticos e jornalistas, e os textos lá apareceram nos jornais e começaram a falar deste livro. O Museu Britânico ainda vem abaixo. Que já agora, só para terminar, para terminar, já estamos quase a chegar ao fim, foi traduzido por Rita Pires e Ana Maria Chaves para português em Portugal, e é um livro muito engraçado e que nos põe bem dispostos, e que aconselho a ler. Ainda só para terminar, esta história dos livros que desapareceram misteriosamente e que levaram que ninguém soubesse da existência de um romance cómico que saiu a certa altura, veio a ser integrada, também de forma muito cómica, num livro futuro do mesmo autor. Num dos livros da trilogia académica, que era Changing Places, Small World
e Nice Work. Estes 3 livros são 3 livros que foram publicados mais tarde, depois deste, que tornaram o autor muito famoso. O David Lodge tornou-se bastante famoso. São 3 livros cómicos que se passam à volta da Universidade de Rummidge, que é uma cidade não existente, uma cidade inventada, mas baseada em Birmingham. E eu só não digo em qual destes livros é que aparece esta cena dos livros desaparecidos, porque não me lembro qual é que era. Hei de ver, mas fica para outro episódio. E pronto, foi mais um episódio da pilha de livros. Foi o último episódio desta semana. Tenho aqui alguns temas que já estão prometidos, como o primeiro livro que li, o primeiro livro que os leitores leram. Ficará para a semana. Desejo a todos um bom fim de semana. Eu não estarei em casa para a semana, estarei em casa dos meus pais, mas talvez seja uma boa oportunidade para fazer uns episódios, digamos, volantes. Provavelmente terei de gravar com o meu telemóvel, por isso o som poderá não ser exatamente o mesmo, mas vou tentar manter esta tradição de termos um episódio sobre livros e sobre tudo o que rodeia aos livros por dia, um episódio por dia. Se gosta, continua a ouvir, partilha, assina, e agradeço-lhe muito estar desse lado. Bom fim de semana.